Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material aqui fascinante sobre a busca pela certeza na matemática. Uma jornada cheia de reviravoltas, quase um thriller intelectual, né? Com certeza. A ideia era construir, assim, um edifício matemático perfeito, sabe? Mas a história parece que nos levou a questionar se essa perfeição é sequer possível. Exatamente. Vamos seguir essa trilha, né? Desde a ambição de figuras como Hilbert, que sonhava com um sistema completo à prova de falhas, até o impacto quase sísmico das descobertas de Gödel. E não para aí, né? Não mesmo. Os textos que a gente analisou nos levam a explorar como diferentes lógicas, tipo até a paraconsistente, podem mudar radicalmente nossa visão do que é verdade na matemática. E talvez fora dela também. É uma investigação sobre os limites do conhecimento formal mesmo. Bom, mergulhando nisso então, o ponto de partida, pelo que os materiais indicam, é lá no final do século XIX e início do XX. Tinha uma ambição enorme no ar, né? Formalizar a matemática, dar a ela uma base lógica inabalável. Sim, figuras como Gottlob Frege deram passos muito importantes nisso, criando linguagens formais bem rigorosas. E logo depois vieram Russell e Whitehead, aquela obra monumental, O Princípio e a Matemática. Eles tentaram levar isso adiante, né? Isso. Tentaram consertar problemas, tipo o paradoxo que o próprio Russell achou no trabalho do Frege, e construir um sistema lógico ainda mais robusto, sabe? Sem contradições. Era um esforço, assim, gigantesco para garantir que a matemática tivesse fundamentos sólidos. Mas foi o David Hilbert quem realmente cristalizou essa ambição toda num programa bem audacioso. Os textos descrevem o programa de Hilbert, né? Uma tentativa de transformar a matemática num sistema formal com 3 características-chave. Quais eram mesmo? Então, Hilbert queria um sistema que fosse, primeiro, completo. Isso significa que qualquer afirmação matemática, se formulada direitinho dentro do sistema, poderia ser provada como verdadeira ou falsa por ele, sem exceção. Nada ficaria sem resposta. Ok, completo. E a segunda? Segundo, consistente. Seria impossível provar tanto uma afirmação quanto a negação dela. Contradições. Banidas, fora de questão. Certo. Completo, consistente. E a terceira? E terceiro, decidível. Tinha que ter um método claro, quase mecânico, um algoritmo, capaz de dizer para qualquer proposição matemática, essa é verdadeira ou essa é falsa. Uma máquina de verdades matemáticas, basicamente. Hilbert até resumiu esse otimismo todo num lema famoso que os materiais citam. Wir müssen wissen, wir werden wissen. Devemos saber, saberemos. A confiança era altíssima. A crença era que dava para provar a solidez, a completude da matemática usando métodos finitos, rigorosos. Quase como construir um castelo lógico perfeito, sabe? Impenetrável, autossuficiente. Parecia que o ápice da razão humana estava ali, ao alcance. Pois é. E então, o inesperado acontece. Em 1931, um jovem lógico austríaco, Kurt Gödel, publica um trabalho que, como as fontes todas destacam, abalou essas fundações, para valer. Ah, Gödel. Os teoremas da incompletude dele foram um divisor de águas. O que ele demonstrou, com rigor lógico que ninguém conseguiu refutar, foi surpreendente e, para muita gente na época, chocante mesmo. Certo, vamos desdobrar isso um pouco. O primeiro teorema, pelo que eu peguei das leituras, ataca direto a ideia de completude. É isso. Precisamente. O primeiro teorema da incompletude diz o seguinte: qualquer sistema formal que seja consistente e poderoso o suficiente para incluir a aritmética básica, sabe? Soma, multiplicação, as coisas da escola. Esse sistema, inevitavelmente, vai ter afirmações que são verdadeiras, mas que não podem ser provadas dentro dele. Uau! A verdade matemática, de certa forma, transborda a capacidade de prova do sistema. Isso já é um golpe tanto no sonho do Hilbert. Quer dizer que sempre vai ter verdades matemáticas fora do alcance da prova formal, mesmo dentro do sistema que as gera. É tipo como ter um livro que descreve a si mesmo, mas tem páginas em branco que afirmam esta página está em branco. E o livro não consegue confirmar ou negar isso usando as próprias regras.
Uma coisa assim. É uma analogia interessante, sim. E a situação ainda piora com o segundo teorema da incompletude. Ah, tem mais? Tem. Esse segundo teorema afirma que nenhum sistema formal consistente, com aquelas características que a gente falou, pode provar sua própria consistência usando só os seus axiomas e regras. Para ter certeza absoluta que seu sistema matemático não tem contradições escondidas, você precisaria de um sistema de fora, digamos, mais poderoso ou com princípios diferentes. Nossa, aqui a coisa fica realmente fundamental, né? Porque Gödel não achou um erro específico, uma falha para consertar. Ele mostrou um limite inerente. Exato. É como se a própria estrutura da lógica formal, quando ela fica poderosa o suficiente, gerasse pontos cegos inescapáveis. Aquele castelo lógico perfeito do Hilbert não só tinha umas frestas, como ele nem podia garantir que as próprias paredes eram sólidas por dentro. Exatamente. Não era um problema de implementação, era uma característica, assim, intrínseca. Isso não invalidou a matemática, claro que não, mas demoliu a esperança de uma prova absoluta de completude e consistência vinda de dentro, como o Hilbert imaginava. Abriu um abismo filosófico, pode-se dizer. E como os materiais mostram bem, esse abismo reacendeu um debate antigo, né? Sobre a natureza da matemática. Afinal, a gente descobre a matemática ou a gente inventa ela? Como é que os teoremas de Gödel alimentaram essa discussão? Bom, de um lado a gente tem a visão do platonismo matemático. As leituras até indicam que o próprio Gödel simpatizava com essa ideia, sabe? Ah, é? Sim. Para os platonistas, a matemática lida com objetos, com verdades, que existem objetivamente, sabe? Num tipo de mundo das ideias, independente da gente. Então, para um platonista, o teorema de Gödel seria quase uma confirmação. Tipo, se existem verdades que a gente não consegue provar, isso significa que elas estão lá fora. E nossos sistemas são só ferramentas limitadas para acessar esse reino. A matemática seria descoberta e a incompletude só mostraria o quão vasto é esse território. Exato, essa é a interpretação platônica. A incompletude seria um sinal da riqueza, da transcendência do universo matemático, que supera qualquer formalismo finito que a gente possa criar. Mas tem outra perspectiva forte também. Que seria a matemática como invenção? Isso. Visões como formalismo ou construtivismo, elas têm suas diferenças, claro, mas compartilham a ideia de que a matemática é fundamentalmente uma criação humana. É um sistema complexo de símbolos, regras, axiomas que nós estabelecemos. Entendi. Nessa ótica, os teoremas de Gödel não revelam um mundo externo, mas sim os limites inerentes da nossa própria construção lógica. Certo. O formalismo veria a matemática quase como um jogo sofisticado. E Gödel teria mostrado que as regras desse jogo, por mais bem feitas que sejam, têm limitações intrínsecas. E o construtivismo, que insiste que a gente só pode afirmar que existe aquilo que a gente pode construir passo a passo, também veria aí um limite da nossa capacidade de construir. Exatamente. Para essas visões, a incompletude seria um reflexo das fronteiras da linguagem formal, das ferramentas que a gente inventou, talvez até das limitações do pensamento humano. A matemática é uma ferramenta poderosa que construímos, e Gödel mapeou algumas das suas fronteiras, inescapáveis. Fascinante como o mesmo resultado matemático super rigoroso pode sustentar interpretações filosóficas tão opostas sobre a realidade daquilo que ele descreve. E essa questão sobre consistência, limites, nos leva naturalmente a outro ponto crucial que os materiais abordam: a própria lógica que a gente usa. Sim, a discussão fica ainda mais profunda quando a gente considera a ferramenta básica do raciocínio, a lógica. Tradicionalmente, a matemática e grande parte do pensamento ocidental se baseia na lógica clássica. O pilar dela, desde Aristóteles, é o princípio da não contradição. Uma afirmação não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. E na lógica clássica, uma contradição é tipo... fatal, né? Os textos mencionam um tal do princípio da explosão. O que é isso exatamente? É a ideia de que se você permitir uma única contradição, tipo afirmar P e não P ao mesmo tempo num sistema baseado na lógica clássica, então qualquer afirmação pode ser derivada como verdadeira. Qualquer uma. Nossa.
o sistema inteiro vira uma bagunça, perde o sentido, fica trivial, inútil. É como um curto-circuito lógico que queima tudo. Por isso, a lógica clássica exige consistência absoluta. Ela parte do pressuposto que a realidade, ou o modelo ideal dela, é consistente. Mas aí entra uma questão que os materiais levantam de forma bem interessante. E o mundo real? Nossas informações, nossas crenças, até sistemas legais, muitas vezes parecem ter inconsistências, ambiguidades, paradoxos, né? A lógica clássica parece ter uma certa dificuldade com essa bagunça. É aí que entra a lógica paraconsistente. É um desenvolvimento mais recente e é interessante notar que o Brasil teve contribuições pioneiras bem importantes, com figuras como Newton da Costa. O ponto central, como as fontes explicam bem, é que essa lógica é desenhada para não explodir diante de uma contradição. Ah, então ela consegue, isolar a contradição, impedir que ela contamine o sistema todo? Exatamente. Ela permite que uma contradição P e não P exista localmente sem que isso implique que tudo é verdadeiro. A inconsistência é reconhecida, talvez marcada ali, mas o raciocínio sobre outras partes do sistema pode continuar de forma válida. Ela basicamente bloqueia o princípio da explosão. E os exemplos práticos que os materiais trazem são ótimos para a gente entender a utilidade disso. Em bancos de dados, por exemplo? Sim, imagina um cadastro com informações conflitantes. Sei lá, 2 datas de nascimento para a mesma pessoa. Numa lógica estritamente clássica, isso poderia, em teoria, invalidar o banco todo. Com a paraconsistência, o sistema pode registrar, dados conflitantes aqui nesse campo, mas continuar operando normalmente para todas as outras informações e todos os outros registros. Faz todo sentido. E em sistemas jurídicos? Leis que se contradizem, isso acontece? Perfeito! Uma lei municipal permite algo que uma estadual proíbe. A lógica paraconsistente permite modelar essa situação, registrar o conflito e aplicar regras para resolver, hierarquia das leis ou esperar uma decisão judicial sem ter que declarar o sistema legal inteiro como incoerente a cada conflito que aparece. E os textos mencionam até na ciência, né? Na física quântica com a dualidade onda-partícula da luz. Isso. A luz se comporta como onda em alguns experimentos, como partícula em outros. Descrever isso como onda e não onda, partícula, ao mesmo tempo, seria uma contradição direta para a lógica clássica. A paraconsistente oferece um jeito de trabalhar com esses modelos que parecem contraditórios, mas são úteis em contextos diferentes. Ela ajuda a gerenciar essa tensão conceitual sem paralisar a teoria. Então, a lógica paraconsistente encara a contradição não como um erro catastrófico, mas talvez como um sinal de informação incompleta, de modelos múltiplos ou de uma complexidade que a lógica clássica simplesmente não acomoda bem. É uma ferramenta para raciocinar, apesar da inconsistência, de forma controlada. Precisamente. E o ponto crucial é perceber como a escolha da ferramenta lógica, clássica ou paraconsistente, pode, por sua vez, influenciar ou reforçar aquelas visões filosóficas sobre a matemática que a gente estava discutindo antes. Tem uma conexão aí bem interessante. Como assim? Como é que a lógica escolhida se relaciona com o debate descoberta versus invenção? Pensa na lógica clássica. A exigência dela de consistência absoluta, a aversão total a contradições por causa do princípio da explosão. Isso parece se alinhar bem com a visão platônica da matemática como descoberta, né? Descoberta de uma realidade objetiva, inerentemente consistente. Faz sentido. Se o universo matemático está lá fora e é perfeitamente consistente, faz sentido usar uma lógica que espelhe essa perfeição e rejeite qualquer falha. A verdade matemática, nesse cenário, parece mais absoluta. E a lógica paraconsistente, que aceita lidar com contradições locais, onde ela se encaixa nisso? Ela parece conversar melhor com a visão da matemática como invenção, como construção humana. Se nós podemos criar e usar sistemas lógicos que toleram, que gerenciam inconsistências, talvez porque nossos modelos do mundo são sempre aproximações ou porque a própria realidade observada tem aspectos paradoxais,
Então a verdade matemática pode parecer menos uma entidade externa fixa E mais? e mais algo relativo ao sistema que a gente constrói, às regras que a gente escolhe para operar ele. Interessante. A capacidade de conceber uma lógica que administra a contradição sugere que a consistência absoluta talvez não seja o único caminho viável, ou nem mesmo o mais útil em todas as situações. Isso reforçaria a ideia da matemática como uma ferramenta que a gente cria e adapta, refletindo talvez nossos próprios limites cognitivos ou a complexidade do que a gente tenta modelar. Exato. A escolha da lógica não é neutra, sabe? Ela carrega pressupostos sobre a natureza daquilo que a gente está investigando e sobre como o conhecimento se estrutura. A paraconsistência sugere que a gente pode ter conhecimento útil, racional, mesmo em domínios onde a consistência perfeita não é garantida ou talvez nem seja esperada. Recapitulando então, para a gente amarrar as pontas. Começamos com o sonho de Hilbert, aquela busca por uma matemática completa, consistente, decidível, a certeza absoluta formalizada. Isso. Aí veio Gödel e mostrou de dentro da própria lógica que esse sonho tinha limites intransponíveis, incompletude e a impossibilidade de provar a própria consistência internamente. Isso abalou a busca pela certeza, né? Intensificou o debate filosófico. Estamos descobrindo um reino platônico ou inventando sistemas lógicos? E por fim a gente viu que até a ferramenta básica, a lógica, não é uma coisa só, monolítica. A existência da lógica paraconsistente mostra que podemos raciocinar de forma produtiva mesmo diante de contradições, o que, por sua vez, lança novas luzes sobre aquele debate filosófico inicial. O que nos deixa com uma reflexão final bem intrigante, que emerge desses materiais todos. Se nossos sistemas formais mais rigorosos, como os da matemática, têm limites inerentes, como Gödel provou, e se podemos até criar lógicas que abraçam a contradição de forma funcional, como a paraconsistente. O que isso revela sobre a natureza da própria razão humana, né? Seria ela uma janela para uma realidade última, consistente, totalmente mapeável? Ou seria mais uma ferramenta adaptativa, construindo modelos às vezes imperfeitos, às vezes múltiplos, às vezes até localmente contraditórios, para lidar com a complexidade do universo e da nossa própria experiência nele? Uma questão que com certeza continua aberta, ecoando aí pelos corredores da matemática, da lógica, da filosofia. Fica a provocação para pensar. Até a nossa próxima investigação.